Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, Bruno Explica. O meu nome é Bruno Cancela e hoje vamos falar sobre a infecção da H. pylori. A Helicobacter pylori é um bacilo gram-negativo. Ela possui algumas características importantes, como um pequeno número de flagelos, que a tornam móvel, e alguns mecanismos que a tornam resistente ao ácido, como a presença de urease, conferindo-lhe a capacidade de produzir amónia e subir o pH do meio. Estas características vão permitir-lhe viver no muco gástrico, junto da mucosa, estando em contacto íntimo com as células epiteliais. É uma infecção muito comum, com estimativas de prevalência de cerca de 50% da população. Obviamente existem algumas diferenças geográficas que até se verificam na forma de aquisição da infecção. Nos países desenvolvidos, a aquisição é tipicamente tardia, enquanto que nos países em desenvolvimento, a aquisição é mais precoce. A forma de transmissão da bactéria é principalmente fecal-oral ou oral-oral, mas também pode ser gastro-oral, mais relacionada com profissionais de saúde e com as crianças, ou por águas e alimentos contaminados. Vamos ver agora como é que a bactéria consegue originar doença e que tipo de alterações provoca no hospedeiro. A colonização da H. pylori no estômago irá induzir uma gastrite superficial crónica. Isto induz uma resposta imune local e sistémica, com infiltração da mucosa por leucócitos e produção de anticorpos. No entanto, esta resposta será ineficaz em eliminar a bactéria, o que se deve, em parte, à capacidade da bactéria regular e inibir o sistema imune. A maioria das pessoas colonizadas pela H. pylori não desenvolverá clínica. A doença vai surgir dependendo da estirpe bacteriana, de fatores do hospedeiro e de fatores do ambiente. Os fatores de virulência vão depender da estirpe bacteriana. Um fator importante são os genes CAG, que codificam a proteína CAG-A. Esta proteína é capaz de induzir transdução celular no hospedeiro, com mudanças proliferativas, inflamatórias e a nível do citoesqueleto. Alguns peptidoglicanos, que são componentes da parede celular, entram na célula epitelial do estômago, são reconhecidos pelo NOD1, que é um receptor intracelular, e estimulam uma resposta de citocinas pró-inflamatórias. Estes processos levam a uma inflamação gástrica. As estirpes CAG positivas têm um maior risco de úlcera péptica e adenocarcinoma gástrico. Os fatores genéticos e do ambiente também têm grande importância. Alguns polimorfismos genéticos em determinadas citocinas, como a IL-1 ou a IL-10, ou receptores bacterianos, como os TLRs, têm grande influência na possibilidade de ocorrer doença ou não. Alguns comportamentos também aumentam o risco de úlcera e cancro gástrico, como o tabagismo e a dieta rica em sal e conservantes. Relativamente à gastrite, o padrão de inflamação gástrica está relacionado com o tipo de patologia que surge, ou seja, uma inflamação predominante no antro está mais associada à úlcera duodenal e uma inflamação mais generalizada, que se chama pangastrite, está mais associada à úlcera gástrica e ao adenocarcinoma. A inflamação da zona do antro induz uma diminuição do número de células D que produzem somatostatina. A somatostatina é responsável por inibir a libertação de gastrina. Então, como a somatostatina estará diminuída, os níveis de gastrina estarão aumentados, levando a uma maior secreção de ácido, que tem o nome de hipercloridria. Este ácido leva à lesão da mucosa do duodeno, promovendo a metaplasia gástrica do duodeno como forma de proteção. Este novo epitélio gástrico, que está localizado no duodeno, pode ser colonizado com H. pylori, levando a inflamação e ulceração. Por outro lado, uma inflamação mais generalizada, a tal pangastrite, terá como principal efeito uma produção menor de ácido, devido à própria lesão do epitélio, o que leva a uma hipocloridria. Também pode surgir dano no DNA, que torna mais provável o surgimento de neoplasia. A gastrite pode depois evoluir para atrofia, metaplasia, displasia e adenocarcinoma. Relativamente à clínica, pensa-se que a H. pylori possa estar envolvida em várias doenças. A que está mais bem definida é a doença ulcerosa péptica, em que se observa que mais de 80% das úlceras duodenais e mais de 60% das úlceras gástricas têm relação com a H. pylori. Também parece ter potencial carcinogénico, constituindo um fator de risco para adenocarcinoma gástrico e para linfoma.
Outras associações mais controversas são a dispepsia funcional, que corresponde a sintomas gastrointestinais superiores com uma endoscopia normal, sem lesões, a gastrite autoimune, em que a infecção pode constituir um passo inicial na doença, e a anemia perniciosa, o déficit de ferro e a púrpura trombocitopénica idiopática, que são condições que, em alguns casos, melhoram com a erradicação da H. pylori. Existem vários métodos de diagnóstico para a infecção por H. pylori. Vamos ver um pouco acerca de alguns deles, mas mais importante, vamos tentar perceber qual será o mais apropriado para cada contexto. Começando pelos métodos endoscópicos. Usualmente, eles são usados para comprovar a presença de H. pylori e excluir malignidade em indivíduos mais velhos, mais ou menos acima dos 40 anos. Com as amostras biopsadas, que devem ser pelo menos 5, 2 do antro, 2 do corpo e uma da incisura angularis, podem fazer-se vários exames. O teste da urease consiste em colocar o tecido num gel com ureia, em que a presença de urease da H. pylori vai alterar o pH do meio, levando a uma mudança de cor visível em alguns minutos ou horas. Também se pode fazer o exame histológico, que é provavelmente o exame mais completo. Ele vai permitir perceber a presença da H. pylori, o grau e padrão da inflamação e a existência de atrofia, metaplasia ou displasia no epitélio. As biópsias também permitem o isolamento da H. pylori para exames microbiológicos, como o teste de sensibilidade a antibióticos, que pode ser útil em casos de insucesso terapêutico. Depois temos os métodos não invasivos. Considera-se que, entre estes, o melhor exame é o teste respiratório da ureia, em que o doente bebe uma solução da ureia marcada com um isótopo de carbono, que é o 13C, e posteriormente respira para um tubo. Se estiver presente a urease da H. pylori, a ureia é hidrolisada e o doente expira dióxido de carbono marcado com o isótopo que é detectado pela máquina. Também existem outros testes, como a pesquisa de antigénios nas fezes e os testes serológicos, que medem anticorpos contra a H. pylori. Vamos agora ver os testes mais indicados para cada situação. Caso exista indicação para endoscopia, como a idade do doente ou a suspeita de malignidade, por exemplo, ela deve ser sugerida ao doente e deve ser feito o exame histológico e o teste da urease. Se não existir indicação endoscópica, pode ser feito o teste serológico ou o teste respiratório. Após a terapêutica de erradicação, o teste para averiguar o sucesso terapêutico deve ser o teste respiratório, feito 4 ou 6 semanas depois do tratamento. Em caso de úlcera gástrica, deve ser feita endoscopia para verificar a resolução da mesma e excluir malignidade. De notar que nesta situação, após a realização da terapêutica, não faz sentido utilizarmos os testes serológicos, porque estes apenas servem para mostrar se a pessoa esteve exposta a H. pylori, e isso nós já sabíamos antes de iniciarmos a terapêutica. Em caso de insucesso terapêutico, após vários esquemas tentados, podem ser feitas biópsias para o teste de sensibilidade a antibióticos. Relativamente ao tratamento, neste momento, apesar da falta de evidência suficiente e de alguma controvérsia, continua a ser a prática efetuar o tratamento em todos os doentes que testam positivo para a infecção. Terão que ser utilizados antibióticos, que só serão verdadeiramente eficazes quando associados a fármacos inibidores de ácido, que normalmente são os IVPs. A associação de pelo menos 2 antibióticos é que tem provado ser eficaz e a duração do tratamento será de 10 a 14 dias. Um esquema que se pode utilizar é a terapia tripla, com IVP, claritromicina e depois amoxicilina ou metronidazol. Em Portugal, que apresenta taxas de resistência relativamente altas, é usual começar-se com um esquema de terapia quádruplo, que pode ser um IVP, amoxicilina, claritromicina e metronidazol. Também existe um esquema que inclui bismuto, ficando um IVP, subcitrato de bismuto, metronidazol e tetraciclina. A eficácia do tratamento depende da adesão do doente, que devido ao grande número de comprimidos pode ser complicada, e das resistências da estirpe bacteriana. As mais documentadas são a claritromicina e ao metronidazol. Usualmente, se o tratamento falha, tenta-se outro esquema sucessivamente até se conseguir a erradicação. Pronto, por agora é tudo. Vimos aspectos mais importantes sobre a infecção por H. pylori, desde a patogênese ao tratamento. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, colocar um like e partilhar com os vossos amigos.
Se ficaram com alguma dúvida ou têm alguma sugestão para temas de vídeos, por exemplo, deixem nos comentários. Caso queiram apoiar ainda mais este projeto e ter acesso a conteúdos exclusivos, passem na minha página de Patreon. Muito obrigado, bom estudo a todos e até ao próximo vídeo.